do Senhor? Amém. Os irmãos estão felizes com Jesus? Amém. Tiveram uma boa semana? Tiveram uma boa noite? Uma noite com a chuvinha mansa e serena, né? A chuvinha está aí, glória a Deus. E eu glorifico a Deus pela vida dos irmãos que deslocaram dos seus lares para estarem aqui nesta manhã, para junto aprendermos a palavra de Deus. Aleluia. Se hoje eu falar, irmãos, que eu fico com a preta, me desculpe, é erro de expressão. Hoje eu estou com a marrom, tá bom? Hoje eu estou com a marrom. Essa aqui é uma das substitutas, né? E hoje, por motivo de força maior, deixei minha pretinha em casa. Amém? Irmãos, a lição de hoje, ela fala do ministério avivado de Jesus. O que é o ministério? O que é o ministério? Boa pergunta. Irmão Joaquim, o que é o ministério? Era um chamado. Um chamado. Irmão de Djalma, o que é o ministério? Ministra alguma coisa, está administrando alguma coisa, né? Alguma coisa? Irmã Maria, o que é o ministério? Um chamado? Não adianta uma hora falar que concorda com ela, não. Já estou conformado. Já está conformado? Então já vou pular para irmã Diva. Irmã Diva, o que é o ministério? Porque tem vários ministérios, né? Exato. Mas me fala de um. Ministério de oração. Ministério de oração. Bom. Irmã Clarice, o que é o ministério? Eu fiz a pergunta. Então, nossa irmã, fecha com chave de ouro para nós aí. O que é o ministério? Concordo com todos lá atrás, é um chamado. É um chamado? Irmãos, quando fala de ministério, muitas pessoas têm uma visão diferente de altar. E altar não é ministério. Muitos pensam que ministro é só o pastor. Eu ministro, é claro. Eu não pensei isso, não. Eu, como pastor, eu exerço o ministério, eu fui chamado para isso, certo? Mas além de pastor, existem vários ministérios que nós, como homem, vou usar aqui uma palavra que Deus falou com Samuel, não olha como homem vê, eu olho o coração. Ministério para Deus é aquilo que eu faço com dedicação no meu coração, certo? Foi falado do ministério de oração. Hoje fala muito por aí em algumas igrejas, ministério de dança, ministério do louvor, e tem um ministério que ninguém fala dele, e eu quero só dar um exemplo, irmãos, que é um ministério, o ministério da zeladoria. O que é zeladoria? Como é que é? A pessoa que cuida da limpeza da igreja. É um ministério, irmãos, certo? É um ministério. Eu vou dar um exemplo de uma irmã, e ela está viva ainda, mas eu vou falar o nome dela, porque é uma irmã muito abençoada e muito amiga. Irmã Margarida, uma velhinha, hoje ela está com quase seus 80, certo? E ela é uma das responsáveis de abrir a igreja todo dia de manhã, lá em Nova Contagem. A oração começa às 6 horas e vai até 8 horas. Às quarta-feiras, algumas vai até meio-dia. E todo dia aquela velhinha está ali. Um belo dia, eu chegando do serviço, trabalhava à noite, eu falei, opa, a igreja está aberta, eu vou passar lá para orar um pouquinho. Que quando a gente trabalha à noite, se eu falar que você vai orar muito, então você vai dormir em cima do banco. Tem que ser sincero. Quando eu cheguei, eu notei que a igreja estava vazia, não era quarta-feira, mas lá estava a irmã Margarida, né? Com um paninho na mão, ninguém mais na igreja, um ministério que ninguém estava vendo, não é falar que ela estava fazendo para aparecer, certo? Ela estava sozinha na igreja. A porta estava aberta, o portão lá fora encostado, mas eu cheguei, abri o portão e entrei. Porque geralmente eu sempre orientei os irmãos, quando tem poucos irmãos na igreja,
principalmente as irmãs, mantém o portão de fora fechado. Eu cheguei, eu vi que ela estava com um paninho limpando os bancos, e olha que é muito banco, irmãos. Não é igual aqui para meia dúzia de banco, não. E ela limpando, ela já tinha ficado 2 horas orando, irmão. E depois que as irmãs foram embora, lá estava ela com o paninho falando: oh Jesus, abençoa, Senhor, as pessoas que vão entrar e assentar nesses bancos. Se for servo, se for crente, Senhor, renova ele, Jesus. Encha do teu Espírito. Eu ouvi ela orando, eu freei. E se não te conhece, Jesus, venha salvar. Limpando os bancos e orando. E eu parei ali, dei um passo para trás, dei 2, virei, fui embora. Falei, não vou nem atrapalhar essa adoração, não. É um ministério de adoradoria. É a pessoa que faz com amor. Às vezes as pessoas pensam, mas tal trabalho não tem honra. Cuidado, irmãos. Se você procura honra aqui, a sua recompensa no dia do tribunal de Cristo pode ser de madeira, pode ser de feno ou pode ser de palha. Que é aquilo que se faz para homem ver. A sua recompensa já é aqui na terra, quando a pessoa quer ser aplaudida. Mas quando você faz por amor, com sinceridade, aí naquele dia, Jesus vai chegar e te coroará. Mas Senhor, eu não fiz tanto. Mas Ele vai falar que você fez para mim. Amém? Respondeu a palavra ministério? Né? Amém. Agora nós vamos falar do ministério na vida de Jesus. Irmãos, eis aqui a minha primeira pergunta. Já que a irmã Clara, né? Ela já atropelou, sendo rápida em fazer uma pergunta, ela vai me dizer a segunda. Irmã Clara, Clarice, Jesus ele era humano ou divino? Ou era as duas coisas? E me explica, por favor. Ele era os dois. Os dois? Posso explicar? Peraí, rapidão que eu explico. Fala com as suas palavras, não precisa ler não, mas vamos entender. Ele estudou, meu filho. Ele escreveu tudo no caderno. Então, enquanto a irmã Clara procura a resposta dela, ela diz que Jesus era humano e era divino. Se Jesus era divino, agora eu vou perguntar para os obreiros. Por que Jesus precisou ser cheio do Espírito Santo? Enquanto a irmã Clara continua achando a resposta dela lá. Ele estava na parte como humano, né? Como homem. Ele estava como um... Como homem, ele foi cheio, pessoas foi cheio do Espírito Santo. Ele tinha as duas naturezas divina e terrena. Mas se eu sou Deus, e eu também sou homem, eu como Deus eu estou cheio. É isso que eu estou pensando aqui agora. Está pensando nisso? Irmãos, curiosidade, nós temos que perguntar, porque lá fora alguém vai perguntar para você e você às vezes não vai poder ter essa resposta. Então, essas perguntas eu tenho resposta. Então, irmão Dijão, o senhor concorda com o irmão Joaquim ou não? Concordo, irmão, porque na parte humana, ele como humano, ele era Deus, né? Cheio do Espírito Santo, cheio de Deus, Espírito Santo. Mas como humano, ele tinha que ser cheio do Espírito Santo na parte humana também, porque ele estava humano. É mesmo? Ele não era 100% Deus, ali ele tinha humanidade. Ele era 100% Deus. Era 100% Deus, 100% mas era humano também. Então ele tinha que ter o Espírito Santo, tinha que ser cheio do Espírito Santo e para poder Fazer ó. fazer Vou esperar uma Clarice me responder aqui, o que eu vou responder? Qual que era a pergunta que eu achei? Jesus era humano, era divino, se eram as duas coisas, você falou que era as duas coisas. Jesus ele tinha a natureza divina e a natureza humana. Isso daí era uma união hipostática. Muito bem! Eu ia até falar a pergunta o que é uma união hipostática. Uma união hipostática significa que Jesus, ele como foi prometido, tá? Em Isaías, ele foi prometido em Isaías 7, versículo 14, e está escrito que
a virgem, e o Senhor vos dará um sinal. Eis que a virgem conceberá, e nascerá um menino, um filho, e o seu nome será Emanuel. Que significa? Deus conosco. Uma tradução mais apropriada do grego significa Deus dentro do barro. Ou seja, Deus se tabernaculou em um corpo humano. Agora, respondendo à pergunta do que eu fiz para os obreiros, primeiro ponto: por que Jesus precisou ser cheio do Espírito Santo? Vamos analisar a ação do Espírito Santo na vida de Jesus desde o seu nascimento. Por quais motivos? Primeiro, eu quero que alguém leia para mim em Salmo 51, versículo de número 5. Por favor, quem puder achar, Salmo 51, versículo de número 5. Nós entendermos. Eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu minha mãe. Eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu a minha mãe. Ora, Davi, a maioria dos estudiosos alegam que Davi, ele foi fruto de um adultério de Jessé. Segundo a tradição, Jessé, como ele era moabita, descendente de moabita, apesar da sua sogra Ruth ser moabita, então ele tinha, a sua avó Ruth ser moabita, ele tinha muito contato em Moabe. E, segundo a tradição judaica, não segundo a Bíblia não relata, que quando ele, em uma das suas idas lá, ele acabou caindo em adultério com uma moabita. E essa moabita veio engravidar, segundo a tradição dos judeus, irmãos. O Talmud também relata isso. O Talmud é um livro que os judeus estudam paralelo à Bíblia. É um livro histórico. E nisso, quando o homem cometia adultério, ele era condenado a 40 chibatadas em praça pública. E Jessé, por certo, tomando essas 40 chibatadas, ele deve ter orado, segundo os rabinos, pedindo a Deus que nascesse uma menina. Porque se nascesse uma menina, ela ficava ao cuidado da mãe. E se nascesse um menino, ficava aos cuidados do pai. Então nasceu um menino que a Bíblia fala que era ruivo. E esse ruivo, esse menino, ele não era aceito pelos demais irmãos. Aí os irmãos vão contar na Bíblia lá, que quando se tinha uma festa na casa de Jessé, Davi não era convidado. Quando os irmãos se reuniam, Davi ficava sempre para trás, não podia participar e era menosprezado. Quando Jessé recebe Samuel em sua casa para ungir um dos seus filhos como rei, Davi não foi convidado. Ali, quando Samuel chega e fala, acabaram os varões, o que isso aqui Jessé responde para Samuel? É uma linguagem conhecida, é o que cuida das... É um filho bastardo, vamos traduzir em português, é um filho bastardo. Mas esse bastardo que Deus tinha escolhido. Então, amado, agora vamos lá. Quando Davi diz isso, eis que eu fui gerado em pecado, iniquidade, e em pecado me concedeu a minha mãe. Está dizendo sim que Valbônio, pecador, não é? Um pecador mais uma pecadora vai gerar o quê? Pecador. Um pecadorzinho. Não, o pecado é tudo pecado. Então, um pecador mais um pecador, filho do pecador vai nascer com pecado. Pecadorzinho. Nasceu, é um pecadorzinho.
É por isso, olha o que o anjo Gabriel diz para Maria, que a virtude do Espírito Santo do Altíssimo te cobrirá. O que de ti será gerado será chamado Filho de Deus. Ele não é pecador. Jesus, ele nasceu com as duas naturezas. Primeiro, humana, para suportar a minha e as suas falhas, ser tentado, e divino, por ele não ter pecado. E ele viveu no mundo com chances de pecar e não pecou. Aquelas provações que o Senhor passa, irmão de Djalma, irmão Ares, Mandíbulo, irmão Maria, Jesus passou e não pecou. Agora vamos entendermos que... Eles falam que aquele filme que passa de Jesus, né? Sofrendo, eles falam que ele sofreu muito mais do que... Não, nós estamos falando de provação. Aquelas provações que a senhora passa que só a senhora sabe. Tem provação que a senhora passa, nem o Joaquim sabe. Tem provação que a Samanta passa que eu não sei. Tem provação que eu passo que a Samanta não sabe. É aquelas provações que, como homem, nós somos tentados a fazer. Quando falo em provação, irmãos, entenda-se que provação é aquilo que a minha alma deseja. Às vezes, quando a gente fala de provação, muita gente pensa matar, roubar e adulterar. Não é isso. É os pecados que o homem colocou como os maiores. Provação, irmãos, é eu, às vezes, olhar para o sapato do irmão Joaquim e falar, eu quero aquele sapato para mim. Eu quero aquela gravata preta, azul, preta. Eu chego no irmão Joaquim, irmão Joaquim, me dá essa gravata para mim. Já está velho. Se quiser, levar. Aí eu olho a gravata dele, irmãos, aí eu estou exercendo o ministério do invejoso. Não, irmão Joaquim, eu senti de Deus que o senhor vai me dar essa gravata. Eu começo a tormentar o irmão Joaquim, ele de raiva me dá a gravata para parar de encher a paciência dele. Isso é um pecado. Eu pequei e fiz ele pecar, porque ele cometeu o pecado da ira. Isso, irmão, nós cometemos o pecado. Quando eu falo em pecados, coisa que me leva a pecar, as minhas tentações, as minhas provações, Jesus foi provado em tudo. Lucas diz que ele foi provado em tudo, mas não pecou. Então, irmãos, para entendermos a união hipotástica de Cristo, ou seja, Jesus ele tinha as duas naturezas, a natureza humana e a natureza divina. Entendam-se que no princípio da igreja houve muitos levantes contra que um homem jamais poderia ter as duas naturezas. Primeiro, apareceram os ebionitas, uma seita no meio da igreja, quando os apóstolos ainda estavam aqui. Certo? Os ebionitas, eles diziam que Jesus, ele tinha somente a natureza humana, ele não tinha a natureza divina. Então, os apóstolos debateram e rebateram esse ensinamento. Outros diziam, os gnósticos diziam que se Jesus tinha natureza divina, ele não teria natureza humana. E existiu também, quem nunca ouviu falar aí dos nicolaítas, ou nicolaítas, né? Os nicolaítas, eles já ensinavam ao contrário. Os nicolaítas, eles diziam que Cristo era o divino e Jesus era o humano, que quando era para fazer o milagre, o divino vinha e fazia o milagre. Doutrina dos nicolaítas ou nicolaítas. Quando Jesus ia andar sobre as águas, quando Cristo, aí não era mais Jesus, era o Cristo, andou sobre as águas. Quando Cristo repreendeu, curou, era o Cristo. Quando ele foi traído ali no jardim do Getsemane, o Cristo sai de cena,
deixou Jesus padecer sozinho, apanhou, segundo a doutrina dos nicolaítas, ou nicolaítas, morreu. 3 dias depois que o Jesus estava morto, aí o Cristo apareceu e falou: eu ressuscitei. Foram doutrinas errôneas que começaram já nos dias dos apóstolos, no tempo dos apóstolos. Agora, irmãos, para entendermos que a pergunta que eu fiz para o irmão Joaquim, e eu sei que tem algumas pessoas aí curiosas para ter a resposta. Aqui eu perguntei se Jesus ele era humano, se era divino, e se era divino, por que ele precisou ser cheio do Espírito Santo desde o seu nascimento? Alguém já ouviu falar da doutrina do esvaziamento? Já? Leia para nós, Filipenses capítulo 2, versículo 5 ao 7. 6 a 7, não? 5 ao 7. Você está copiando meu caderno? Ah, espera! Achou a natureza em potássio. Apareceu onde ela achou. Temos como? Filipenses capítulo 2, versículo 5 ao 7. Quem achou, lê para nós. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Bom, peraí. Olha, irmãos, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Que sentimento foi esse? Então, pelo ponto, a Bíblia com interrogação. Irmãos, olha que eu falo. Estudem a Bíblia fazendo pergunta. Então, o apóstolo Paulo fala: irmão, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Cristo Jesus, que sentimento era esse? Aí eu vou ter que saber. Então eu vou perguntar para mim: que sentimento é esse? Mas é certo que a resposta está na sequência. Versículo 6 agora. Que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Entendeu agora, irmãos? Jesus, ele era Deus. Aí ele vem e tabernacula com o homem. Entra, toma forma humana. Só que quando ele toma a forma humana, ele fez o quê? Ele se Esvaziou. despiu. Ele deixou. Ele sendo Deus, ele não usou os seus atributos divinos em momento algum. Para ninguém dizer que quando Jesus era homem, ele dizia: eu tenho sede. Já vi muita gente pregar sobre isso. E como Jesus, sendo Deus, ele falava: eu sou a fonte da água da vida. Não. Jesus, ele não usou em momento algum seus atributos divinos. A Bíblia diz que Jesus fazia maravilha porque Deus era com ele. Tudo que Jesus fez, ele fez nas condições humanas, para dizer para mim e para dizer para você que você também pode fazer, pode vencer. Prossiga a leitura. Mas aniquilou-se a si mesmo. Aniquilou, irmãos, aniquilou. Em algumas versões fala esvaziou a si mesmo. Tomando a forma de servo. Servo faz o que, irmãos? Servo. Então ele sendo o Senhor, é como se fosse, vou dar um exemplo aí, o maior milionário do mundo. O bilionário, trilhardário, nem sei que nome faz negócio aí, esses caras são. Certo? O cara tem tanto dinheiro que nem pensando, não sei quanto dinheiro ele tem. Certo? Imagina ele, abre mão de toda a sua fortuna e vai lá trabalhar de porteiro na sua própria empresa. Vai trabalhar de faxineiro na sua própria empresa. Vai lá lavar o banheiro dos funcionários da sua própria empresa. É mais ou menos assim que nós vamos entender o que Jesus fez. Ele, sendo Deus, ele esvaziou-se, ele não usou os seus atributos divinos, mas tomou a forma de, sendo obediente, até onde, irmão Joaquim? Morte. A morte de
Morreu aqui na cruz, sofreu, para dar exemplo ao ser humano. Além de dar exemplo, ele deixou o modelo a ser seguido. Ele não deixou o modelo a ser seguido. E nós devemos. Obediência, humildade, um tanto de coisa. Ele é tudo, irmãos. Ó, obediência, humildade, certo? Acima de tudo, o amor. Terceiro ponto também que nós não podemos esquecer, oração. Jesus, como Deus, precisava orar, gente. Não. Mas ele orou. Por que Jesus precisou jejuar? Os discípulos não. Mas Jesus jejuava direto. Aí, Jesus, me usa o dom de prova, Senhor. Eu quero pôr a mão sobre o enfermo com ela. Aí de manhã tá lá o irmão com 3 pão, 2 copos de leite, mais umas 2 torradas, mais umas 3 frutas. E eu quero ser usado por Deus e plá. Peraí, se o meu Senhor jejuou, os fariseus jejuavam 3 vezes por semana. Aí chegaram os discípulos para Jesus e falou: peraí, nós jejuamos, João Batista jejuma, nós, discípulos de João Batista, jejuamos. E os seus discípulos, por que não jejumam? Os discípulos não. Eles eram avarentos. Qual foi a resposta de Jesus? Os amigos do noivo não precisam jejuar enquanto o noivo está com ele. Mas dias virão em que o noivo será tirado deles. Aí eles serão obrigados a jejuar. Aí eles jejuarão. Certo? Aí eu pergunto, e nós? Queremos ser usados? Estamos jejuando? Não estou falando fazer o jejum o dia inteiro, não, irmãos. Nós estamos jejuando pelo menos uma ou 2 vezes por semana? Estamos jejuando? Não é jejum até mesmo, irmão, jejuma dentro da sua possibilidade. Houve época na minha vida em que eu já cheguei a jejuar 365 dias no ano e entregar o meu jejum 5 horas da tarde. Já teve época na minha vida. Mas hoje eu não consigo jejuar para 5 horas da tarde todo dia. Eu não consigo jejuar para 5 horas da tarde, acho que nem 2 vezes por semana. Na verdade, acho que nenhuma, eu não consigo mais. Por quê? O meu corpo vai ficando debilitado. Mas eu posso, irmãos, fazer um jejum facial. Jesus, eu tenho que tomar remédio. A idade veio? Veio. Senhor, eu vou tomar o café da manhã porque eu preciso tomar um remédio. Mas eu quero fazer o Senhor um jejum de carne. Eu quero fazer um Senhor um jejum, uma outra coisa. Doce. Celular. De redes sociais. Mais difícil é de Vou usar. Não, o mais difícil é as redes sociais. Não, o mais difícil é a rede social, irmãos. O mais difícil, que às vezes, irmãos, eu já fiz. E às vezes eu colocava no meu status lá: não estou atendendo. Ou seja, eu só atendia, olhava a mensagem no WhatsApp de pessoas que fossem da família. Eram meus irmãos, minha mãe, minha esposa, meus filhos. Não atendia mais ninguém. Irmãos, ligação para mim só convencional. Durante tantos dias eu não vou usar as redes sociais. Samanta lembra disso. Aí o que acontece? Aí eu só atendia assunto, nem assunto da igreja eu atendia somente assunto da família. Eu tenho uma colega, a Marta, ela me mandou uma mensagem para você, Maria, quando você precisa falar comigo, você fala, me liga. Me manda zap. Quando você me manda zap, porque ela está em jejum. Está em jejum de rede social. Irmãos, aí o que acontece? Porque as redes sociais, irmãos, ela é bênção. É bênção? É. Mas veio para roubar o tempo dos crentes. É verdade. Eu vou falar para você, você começa a ver um trem ali no WhatsApp, vai para o Facebook, no Facebook você está lá no Insta, está no TikTok, está no TikTok e não sei mais o que, onde. Eu só sei, se der bobeira, você fica o dia inteiro e não ora 1 minuto. Está estragado. Está no estragando? Não, eu estou sendo sincero, irmãos. Jesus, ele deixou um modelo a ser seguido. Jesus deixou um modelo a ser seguido. É justo, irmãos, que de vez em quando ver um filme não é pecado, ver um trem ou outro não é pecado. Você não deixa se influenciar. Depende do filme também. Não, irmão, você pode ver tudo. De tudo você tem que saber tirar o proveito daquilo que você está querendo. O problema é se eu vejo alguma coisa. Vou dar um exemplo. Há quem gosta de ver filme de terror.
Não dá conta quem gosta de ver filme de terror. Mas desde que a pessoa não fica com medo de noite. Porque se ficar com medo, o diabo pega carona, a pessoa começa a ver vulto, começa a ver coisa, e depois o diabo está me perturbando. Cuidado, isso você não encontra não. Se você consegue ver e consegue manter a sua sanidade, não te afeta em nada. Certo? Agora, tem coisas que não pode nem ser falado aqui, que pessoas não podem ver, e eu não vou entrar nos deméritos. Agora, Jesus, irmãos, ele orava. Jesus, ele era cheio, ele foi cheio do Espírito Santo desde o nascimento. Jesus, ele foi cheio do Espírito Santo desde o nascimento. Primeiro ponto, João, capítulo 1. Alguém lê para mim o versículo 1 e o versículo 14. Evangelista ou Não, o João. É o mesmo, tudo é o mesmo João. Tudo é o mesmo João, só que umas são cartas, outras são Qual que é? Evangelho. 1, versículo 1. 1, versículo 1. 1 e depois o 14. No princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus, e o Verbo estava com Deus. Irmãos, olha o que João começa dizendo. No princípio era o Verbo. O Verbo era Deus. E o Verbo estava com Deus. João aqui, irmãos, ele vem escrevendo, rebatendo a doutrina dos gnósticos, que diziam que se Jesus fosse divino, ele não poderia ser humano. Então João vem mostrando Jesus divino, que Jesus, ele é Deus. Versículo 14 agora. 14 mesmo? Isso. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Você deu 14? Isso. Agora leu 15. 15. E João testificou dele, e chamou, dizendo: Este era aquele de quem eu dizia, que vem depois de mim, antes de mim, porque foi primeiro do que eu. Bem? Exatamente. Irmãos, olha como é que o negócio é tremendo. Deus, ele capacitou Jesus sendo homem. Agora nós vimos ali que no nascimento de Jesus houve a intervenção do Espírito Santo. Ele foi gerado pelo Espírito Santo. O anjo disse para Maria: a virtude do Altíssimo te cobrirá. O cobrir aqui, irmãos, dá a ideia de movimento. A virtude do Altíssimo, ou seja, o Espírito Santo vai mover em você e vai ser gerado. Quando o anjo fala para Maria, Maria quase pegou um anjo da aberta. Mas você está doido? Como é que vai acontecer isso? Eu sou virgem. Vamos traduzir em português: eu não conheço varão, eu sou virgem. Como é que eu vou engravidar? Aí o anjo explica para ela: é a virtude do Altíssimo, a sombra do Altíssimo te cobrirá, e o que em ti será gerado será chamado Filho de Deus Altíssimo. Glória a Deus. Exaltado seja o nome do Senhor. O Verbo, ele se fez carne, irmãos. Jesus, ele teve que se esvaziar. Ele abriu mão da sua onisciência, da sua onipotência e da sua onipresença. Alguém quer perguntar por quê? Por quê? Porque quando Jesus estava na Judéia, ele não estava na Galileia. Quando avisaram para ele que Lázaro estava enfermo, se ele quisesse, se ele fosse onipresente, ele estou lá também, porque ele estava lá. Mas pastor, como é que Jesus sabia que Lázaro estava enfermo? Revelação dada pelo Espírito Santo. Eu creio que muitos de vocês aqui já foi revelado uma coisa que quando aconteceu, você lembrou que foi lembrado um dia antes. Eu mesmo, muitas coisas aconteceu comigo, depois que aconteceu. Pô, peraí, mas isso me foi mostrado ontem. Deus já me mostrou aquilo antes de acontecer. Revelação. Revelação. O Espírito Santo, irmãos, na vida de Jesus, a nossa leitura bíblica em
graça, ela vai falar que, o versículo 14, então pela virtude do Espírito voltou Jesus para a Galiléia e sua fama correu por todas a terra em derredor e ensinava nas suas sinagogas, pois todos eram louvados. Olha, irmãos, Jesus, vamos ao batismo de Jesus. Vamos ao batismo de Jesus. João, o capítulo 3, 1, versículo 33. Foi prometido a João Batista que quem ele visse descer o Espírito Santo seria o Filho de Deus. Deixa eu ler para nós. João 1:33. 33. Eu não o conhecia, mas o que me mandou batizar com água, esse me disse, sobre aquele que vir descer o Espírito e sobre ele repousar, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Deixa aberto aí. Olha, irmãos, aqui João, ele não conhecia Jesus. Apesar deles serem primos, viveram em lugares diferentes. Aí João, então, fala com o Senhor assim: Senhor, mas como é que eu vou saber quem é ele? Aí um belo dia, João chega alguém para batizar. Aí João vê que o Espírito vem sobre aquela pessoa. Aí João é obrigado a abrir a boca e falar: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Aí alguém pergunta: João, mas por que você está falando isso? Aí João fala que aquele que me mandou batizar, ele me falou que quando eu visse o Espírito Santo descer sobre ele, é esse. Aí vem cá, olha para os irmãos ver a manifestação da Trindade. Jesus estava ali presente, não estava? João viu o Espírito descer, não viu? E o que aconteceu no céu? A voz. Ele Aí, é meu filho amado. olha a Trindade manifestando: este é meu filho amado. Desse jeito, irmã Maria. É assim que eu gosto. Eu começo a falar, o crente vai e termina. Deus tem prazer nele. Ali, irmãos, agora vê o versículo 34, irmão Joaquim, por favor. Eu vi e tenho testificado que este é o Filho de Deus. Entendeu? Alguém entendeu? Ou não? Eu vi. Olha o testemunho do homem. Sabe quem estava presente ali, irmãos? João, o apóstolo, João, o apóstolo do amor. Ele era discípulo de João Batista antes de ser discípulo de Jesus. Quando João Batista fala, é ele! Aí João fala: acabou meu negócio contigo, João Batista. Eu estava contigo até ele aparecer, ele apareceu, agora eu quero é ele. Você pode ver no versículo 25 aí agora, que 2 dos discípulos começam a seguir a Jesus. Ali estava João e Tiago, seguindo a Jesus, porque viram, e João testificou que eu vi e tenho testificado. Olha, testificar, irmãos, é afirmar com toda a certeza que este é o Filho de Deus. E todos que é da parte de Deus é perseguido, pastor. Acontece isso, irmãos. Acontece isso, certo? Então, irmãos, quem não é perseguido, me desculpa a expressão, não é de Deus. Eu falo para os irmãos, quando eu fico uns 30 dias sem uma prova, eu fico caçando defeito em mim. Não, eu faço. Eu sento no meu sofá, deito no meu sofá, fico caçando. Fico caçando. Jesus, qual é a minha falha? Porque quando está tudo bem demais, não tem uma coisa de errado. O próprio Jesus, irmãos, o próprio Jesus, ele teve 3 anos e meio de ministério, para ele manter aquela comunhão com o Espírito Santo.
A Bíblia diz que Jesus ele vai para o monte orar. Se você for ler, e eu digo para vocês, o que Jesus fez nos 3 anos e meio, o que foi escrito não é nem 5%. Porque o próprio João fala lá no seu último versículo, se tudo que Jesus fez fosse registrado, não caberia no mundo dos livros que fosse escrito. Está lá. Quem quer ler? Vamos lá, vou lá para vocês, né? Os irmãos ver o que é que João falou a respeito disso. Ó, só para vocês entenderem. Ele deixou escrito para que nós creamos que Jesus é o Filho de Deus. Essas Bíblias substitutas. Ó. Porém, ó, versículo 24. Esse é o discípulo que testifica dessas coisas e que as escreveu, sabendo que o seu testemunho é verdadeiro. Há, porém, ainda muitas outras coisas que Jesus fez, e se cada uma das quais fosse escrita, cuido que nem ainda o mundo todo poderia conter os livros que se escrevessem. O que ele deixou escrito, irmãos, é apenas para que nós creiamos que Jesus é o Filho de Deus. E João escreveu e relatou e testificou que Jesus, ele era o Filho de Deus. Agora, qual foi a maior missão de Jesus na terra? Alguém pode me dizer qual era a maior missão de Jesus na terra? Pregar o evangelho. Lucas 19, versículo 10, por favor. Exato. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que havia perdido. Glória a Deus. Olha, então nós já vimos que no nascimento de Jesus houve a ação do Espírito Santo. No batismo de Jesus houve a ação do Espírito Santo. E após Jesus ser batizado, o próprio Espírito Santo o conduziu para o deserto. Irmãos, olha, no início do ministério de Jesus, sem ele ainda ter feito nada, o Espírito Santo levou para o deserto para ele ser tentado pelo diabo. Qual a tentação que Jesus foi tentado antes do diabo aparecer? Imagina Jesus ali, irmãos, 40 dias, pega uma pedrinha, foi tentado. Antes do diabo aparecer, lembra que aquela que eu falei, a tentação que você passa que ninguém sabe? Jesus estava ali com a pedrinha na mão. Vou transformar essa pedra em pão. O que é isso? Se ele fizesse, o ministério dele seria anulado. É você exercer a autoridade de Deus para fazer alguma coisa a seu bel prazer. É pastores que pregam, divulgam o seu nome para se enriquecerem. Forjam alguns milagres para atrair a atenção para si. Está sendo tentado a fazer isso. Aí alguém chega e fala: ô Valbone, mas todo lugar está fazendo, meu filho. É só você fazer isso que a sua igreja bum! Já me falaram isso. Já me inventaram isso. Deixa de ser pregador, passa a ser um coach. Passa a falar o que o povo quer ouvir, mas eu não quero isso. Vocês querem ouvir o que vocês querem ouvir? Ou querem ouvir o que Deus quer falar? Eu vou ouvir a palavra. Então vamos continuar assim. Fala o povo que ouvir, depois vai ouvir lá. Vai ouvir a palavra nessa passagem. Não, irmão. Já me orientaram, já me aconselharam. Não, só para com esse seu Bíblia, tudo que você é Bíblia. Fala o que o povo quer ouvir. Não falo não. Quando eu sou convidado, tem igreja que me convida, irmão, se eu prego nela uma vez só, nunca mais volto. Não é que a mensagem foi ruim, não. É que foi a mensagem de Deus, porque o Evangelho, irmãos, a mensagem do Evangelho, ela veio para nos confrontar. E muitos não querem ser confrontados com a verdade. Muitos querem ser o ego amassageado. Não tem que chamar mais pastor, tem que ser amassageador. E Jesus então foi tentado a transformar a pedra em pão. Aí o calça curta, Satanás, irmãos. Que muitos crentes têm medo de falar o nome do diabo, né? Tem gente que tem um
temor de falar o nome do diabo. Vocês conhecem crente, irmãos, que não gosta de falar o nome do diabo. O único nome que nós temos que ter temor de falar é o nome do Senhor, porque está escrito para nós não tomarmos o nome do Senhor em vão. Tem que falar o nome do Senhor com respeito. Aí Satanás chega lá. Olha a pergunta do camarada. Como vamos traduzir em português? Estou vendo que você está com fome, hein, Jesus? Estou vendo que você está com fome. 40 dias, rapaz. Aqui, vamos tirar uma dúvida? Se você é filho de Deus, não é só essa pedra em pão? Pastor, uma parte que eu acho nessa parte aí, que o diabo é tão safado, né? Então, que ele sabia que Jesus filho sabia que não. E Jesus já estava com a pedra na mão, irmãos. E ele falou assim, se tu é, ele sabia que ele era. Sabia? Prova para mim que você é. Irmãos, Ele está provando a fraqueza, que Jesus era fraco. Por exemplo, o diabo não estava obedecendo o diabo, misericórdia. Jesus não estava obedecendo o diabo, ele pode obedecer a Deus. Irmãos, o que acontece? Cuidado quando você quer provar para alguém aquilo que você é. Você querendo provar o que você é, você pode estar obedecendo ao diabo, porque aquela pessoa pode ser usada pelo diabo. Vamos deixar de ser guiado pelo Espírito? Se eu sou guiado pelo Espírito, não é que alguém quer que eu prove alguma coisa e vou falar. Não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Aí Jesus vai para Galileia e começa a pregar. E o Espírito do Senhor estava sobre ele, irmãos. E ele entra. Olha isso aqui, é sinagoga. O texto diz que deram-lhe um livro para ler. E ele leu lá em Isaías, que diz assim: o Espírito do Senhor está sobre mim. E eu pergunto: o Espírito do Senhor está sobre nós? Amém? Glória a Deus. O Espírito do Senhor está sobre nós e nos ungiu. Aí Jesus pegou o livro, entregou para o chefe da sinagoga e assentou. Alguém já perguntou por que todos estavam com os olhos fitos em Jesus? Por quê? Por que qual o motivo? Não perguntaram ainda não, irmãos? Tem crente que tem 50 anos, já leu esse texto, está lendo, não perguntou ainda não? Por que estava de olho? Porque na sinagoga existia 3 cadeiras, irmãos. Uma cadeira ficava o chefe da sinagoga, a da esquerda. A da direita ficava os rolos do livro, da lei. E a do meio era reservada para o Messias. A Bíblia diz que Jesus sentou. E todo mundo falou: esse aí não é o filho do Zé? Vai sair com a filha, será? Pegaram Jesus de tapa, irmãos. O pastor está murmurando? Pegaram Jesus de tapa. Lá na cidade dele, cidade de Nazaré. Arrastaram Jesus para julgá-lo num penhasco. E não creram nele. Depois pega lá o resto do texto e vai dando para você ver. Que eles queriam matar Jesus naquele dia. Prossegue a leitura em Lucas 4, a partir do versículo 22. Não, em casa, irmãos, em casa. Né? Queriam pegar Jesus e julgar Jesus num penhasco, mas a Bíblia fala que ainda não era a hora dele. Ele passou por todos e foi para outras bandas pregar a palavra de Deus. Agora Jesus, irmãos, vai lá para uma cidade chamada Cafarnaum. Quando Jesus chegou em Cafarnaum, olha, irmãos, a diferença. Quando Jesus foi recebido bem em Cafarnaum, Jesus começou a fazer milagre. Mas agora, antes de Jesus ir para Cafarnaum, deixa eu trazer lá para João 2, para os irmãos entenderem o que aconteceu. Tem alguma irmã Maria aqui? Irmã Maria? Tem uma irmã Maria? Tem irmã Maria ali. Irmã Maria, ela é convidada para um casamento. Beleza, irmã Maria? Gosta de casamento? Gosta? Vamos? Mas ultimamente você tem trabalhado com pessoas de uns negocinhos desse tamanho pra nem. Eu
brincadeira. Esse é o de hoje, né, irmãos? É os pratos finos que eles falam agora, irmãos. Agora não é prato para gente, não. É prato fino. Irmã Maria, Jesus chegou, irmão, depois. E foi para a casa da irmã Maria. Depois de sair ser tentado para o deserto, foi para casa descansar uns dias. Né? Todo mundo, né? 40 dias jejuando, casa da mamãe, melhor lugar que tem, lugar que a gente dorme tranquilo, para quem tem as mamães. Lá vem irmã Maria. Ô Jesus, sim mamãe, ô mãe, eu fui convidado para um casamento. Vamos comigo? Vou sim. Foi, vestiu sua roupa, né? Parabéns, abraçou os noivos. Primeiro ponto, irmã Maria ouve falar que o vinho tinha acabado no meio da festa, sabendo que a festa dos judeus, algumas festas duram 7 dias. Jesus! Aí a irmã Maria chega perto dele. Irmãs, lembra que ela tinha promessa, irmãos? Aquele que confia que Deus prometeu, sabe que Deus tem a hora de agir. Nem Jesus sabia que a hora dele tinha chegado e a irmã Maria descobriu. A irmã Maria chegou para Jesus. Ô Jesus, sim, aqui, acabou o vinho. Hã? O que eu tenho com isso? Que resposta de Jesus para ela? Mulher, o que é que eu tenho com isso? Ainda não chegou a minha hora. Irmã Maria poderia ter ficado até chateada com o filho, não podia, irmãos? Mas ela foi lá no Djalma. Tá vendo aquele rapaz ali? Tô sim. Aqui, fica de olho nele, tá? O que ele mandar vocês fazer, vocês fazem. Em outras palavras, ela cria que Jesus não ia deixar faltar o vinho do casamento. Daí a pouco Jesus chama os rapazes. Ô Djalma, chega aí. Mas Jesus não tinha feito outros milagres. Ainda não, é o primeiro. E ela já sabia, então. Ela estava inaugurando, como diz, nem Jesus sabia que a hora dele tinha chegado, mas ela já percebeu. Já foi revelado que é. Ela chegou, ela tinha promessa do Gabriel, o Gabriel falou com ela, vai ser assim. Ô Djalma, aqui tá vendo aquelas talhas de água de purificação? Sim, enche elas d'água. Lá vai o Djalma, seu Joaquim, seu Ares, encarrega água e põe água, mais quase 1000 litros d'água. Né? Encheu as caixas de água, encheu, beleza. Agora enche uma taça e leva para o mestre de sala. Se fosse hoje no Brasil, falava, leva para o sommelier, que é o provador de vinho. Aí começou. Aí de repente alguém lê para mim lá em Mateus 8, versículo 16 e 17. Jesus ele sai dali, volta para Cafarnaum e vê o que acontece com Jesus. 8, 16, 17. Por favor. E chegada a tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniados. Esse mesmo? Exatamente. E chegando à tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniados, e ele, com a sua palavra, expulsou deles o espírito e curou todos os que estavam enfermos, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías, que diz: Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas doenças. Como é que é? Agora, irmãos, lembra que lá em Nazaré expulsaram ele, queriam julgar ele no penhasco. E Nazaré era a cidade que ele cresceu. É onde ele viveu. É onde ele trabalhou na carpintaria com o pai dele. Aí chegaram e falaram, não, filho do Zé? O que ele está pensando que é? Ele está pensando que é quem? Mas quando chegou lá em Cafarnaum, irmãos, ele foi bem recebido. A notícia da água e vinho andou. Ele passa lá, faz a pesca maravilhosa, vai para a casa de Pedro, cura a sogra de Pedro. Aí a notícia espalha, irmãos. Todo mundo quer, irmãos, os endemoniados. Foi o melhor vinho, pastor. Hã? O melhor vinho que ele... Foi o melhor vinho.
Aí chegou, irmãos, todo mundo ouviu falar. Aqui, o Jesus, filho do irmão Zé, mas da irmã Maria, está lá em Cafarnaum e está curando. Curou quem? Rapaz, os pescadores trabalharam, tem 15 dias que ninguém pesca nada. Ele mandou jogar a rede da direita do barco e pegou, encheu os 2 barcos cheios de peixe. Ah, é? É. A sogra de Pedro deu um catiripapo que lá, estava com febre. Ele chegou, só pôs a mão sobre ela, levantou, foi servir. É mesmo? É. Lembra da dona Diva, que tinha um menino cego, menino de 7 anos? Lembra? Cego de nascença? É. Levou lá, ele pegou o menino, deu um abraço, o menino voltou a enxergar. Aí então esse homem tem poder. Aleluia, irmãos. Na virtude e no poder do Espírito Santo. Agora Jesus, irmão, certa feita você vai ouvir Jesus indo, chegando com os discípulos aqui. Podem ir. Eu vou orar. E passava a noite inteira orando. Oi, irmãos. De vez em quando o Espírito Santo desperta a gente para orar à noite e fica nervoso porque a gente não está conseguindo dormir. Não sei se acontece com vocês, não. Tem época que o Espírito Santo me incomoda para orar, eu oro, durmo. Eu oro ajoelhado, oro deitado, levanto de novo, vou para o sofá, oro no sofá, volto para a cama, oro deitado, joelho de novo e fico bravo ainda que não estou conseguindo dormir. E o meu Jesus, irmãos, tudo que ele ia fazer, ele passava a noite orando e sozinho. Ele ia para um lugar isolado sozinho. Quando ele foi escolher os 12 discípulos, ele passou a noite inteira orando, porque mesmo sendo Deus, ele dependia de Deus. E aqui fala que ele escolheu um errado ainda, mas ele não escolheu errado. O destino de Judas já estava traçado. Era aquele que ia trair. Ele sabia que os 12 iam trair. Aí Jesus também chega para Pedro, chama Pedro, sabendo que Pedro ia negar ele na frente. Jesus chegou no Djalma, chamou o Djalma, com todas as falhas e defeitos. Jesus escolheu você, Djalma. Escolheu você, Joaquim. Escolheu você, Ares. Escolheu a senhora, irmã Dilma. A senhora, irmã Maria. A senhorita, irmã Clara. O senhor, Valbona. Mesmo com todas as falhas e defeitos, Jesus naquela noite que ele passou orando, irmãos, ele não escolheu somente os 12, ele escolheu todos nós. Ele escolheu você. Ele te viu. E através da unção do Espírito Santo que estava sobre ele. Pastor, mas como assim o Espírito Santo sobre Jesus? Porque ele foi ungido por Deus, irmãos. Lê para mim, para você tirar a dúvida aí, em Atos 10, 38. Olha o que foi dito, que ele foi ungido. Deus ungiu. 10, 38. E como Deus ungiu a Jesus de Nazaré, com Espírito Santo e com virtude, o qual andou fazendo bem, curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Aleluia! Mas peraí, mas a dúvida, né? Deus era com ele, irmãos. Ele era Deus, mas ele abriu mão de ser Deus, para se tornar um Valbone. Às vezes eu prego e falo, Jesus se parece com você, Tichão. Jesus parece com você, Samanta. Parece com o senhor, seu Joaquim. Jesus se espelha em você. Lembra aquele dia, irmão João, que eu mandei o senhor arrebatar aqui? Uma das duas, das três? Estava uma Clarice, irmã Ana Paula e irmã Samanta aqui, que eu falei, vem fazer o papel de anjo. Olha qual delas parece com Jesus. Parece? Pastor, que negócio é esse de parecer com Jesus? Irmãos, se você começa a conversar muito com uma pessoa, você começa a falar igual ela. Já notou isso? Começa a viver como baiano. Daí a pouco, desculpa aí os baianos. Por que o baiano? Desculpa aí. Daqui a pouco tá falando, gente, bichinho marmoso. Você vai ficar
vivendo muito com um gaúcho, daí a pouco tá, rapaz, rocher. Você não conhece o língua de outro direito, não. Não, é sério, você fica perto de um português, aí daí a pouco tu tá brasileiro, desse jeito. Automaticamente você começa a assimilar o que a pessoa fala. Quer um exemplo na Bíblia? Quer? Vou dar um exemplo na Bíblia. Uma certa vez, um certo homem chamado Jesus foi preso no jardim do Getsemane e levado para a casa do sumo sacerdote chamado Caifás. Só que quando chegou ali, tinha um discípulo amado, que era João, que era conhecido de um dos servos do sacerdote. Quando João chegou ali, aqui, deixa nós entrar para nós acompanhar o julgamento. Deixou João entrar e Pedro entrou atrás. João ficou caladinho. Aí Pedro era mais conversado. Aí alguém chega e fala: tu era um dos dele, porque até a tua fala te condena. Tu anda igual ele, irmãos. Andar com Jesus, você aprende a andar como Jesus andou. Aprende a falar como Jesus falou. Aprende a orar como Jesus orou. Então vamos fazer o acordo, irmãos. O dia que Jesus chamar a gente para orar, vamos parar de murmurar. Não dá para ficar ajoelhado. Não senta na cama. Não dá para sentar. Não senta no sofá e deixa Deus falar contigo, porque o Pai às vezes tem saudade de ti. Eu não estou falando de você, estou falando de mim. Estou falando comigo mesmo. Nós também temos um livramento, né, pastor? Tudo! Deus quer dar para a gente. Irmãos, Deus quer dar, além de dar livramento, além de dar cura, além de fazer um movimento. De vez em quando a senhora fica preocupada com o Tiago quando ele está trabalhando, você fica preocupada se ele está andando, tem casa. Imagina o pai lá, vontade de bater um papo com a Maria. Eu vou acordar ela. A Maria vira para um lado, vira para o outro. Às vezes fica nervosa e não fala nem assim: oi pai. Não, estou dando exemplo para a senhora, mas estou falando de comigo. Ela dormir, né, eu só não Quer dormir, o corpo dói. Você vira para um lado, não está bom, vira para o outro, não está bom, e o pai querendo falar com você, e você, além de não ouvir, não fala com ele. Eu tenho experiência, pastor. Às vezes eu fico até 1 hora da manhã, venho para lá para cá, e eu oro, depois eu consigo dormir. Papai querendo falar, papai querendo ouvir a sua voz, o papai não sabendo o que vai acontecer no seu amanhã, está querendo que você fale assim: pai. Irmão, sabe qual a palavra mais poderosa que um ser humano pode falar? Alguém quer saber qual que é a palavra mais poderosa que um ser humano pode falar? Qual a palavra? O quê? Me ajuda. Me ajuda. Pastor, eu posso falar algo rapidinho? Sim? Só hoje eu teve que ver. Muitos anos atrás. Muitos anos. Estava novo convertido, eu cheguei na casa do meu irmão mais velho, ele já foi. Cheguei lá na casa dele, ele era aquele boca porca, aquele coisa, né? Já tinha um filho, rapazinho. Esse filho, o senhor conhece ele, pastor Mário, estava lá no velório. Cheguei na casa do meu irmão, estou lá na sala. Aí ele chegou, né? Sabia, graças a Deus, o senhor já tinha me limpado das imundícias das coisas. Aí chegou e falou, e o filho dele estava rapazinho, né? Ele falou: diabo, vem cá. O que você quer? Eu falei: coisa boa, eu já vi Jesus, me ajuda. Eu vou me ajuda. Pediu ajuda. Me ajuda. Vem cá, ele me levou no quarto do filho dele. Quando eu entrei dentro do quarto do filho dele, irmãos, eu dei na parede. Quer dizer, pornografia na parede. Tudo assim. O Joaquim, eu olhei assim. Não deu uma palavra. Eu pergunto: Jesus, o que eu faço? Aí ele, eu sabia, né, que estava na igreja há pouco tempo. Eu voltei para a sala, sentei, minha esposa estava, baixei a cabeça: o que eu faço, Jesus? Aí Jesus me deu palavra, me ajudou. Falei: senhor, esse Bequinho, que coisa feia, né? Olha como é que é, ele riu, e que coisa feia, que coisa feia, você tem os seus compadres, vizinhos aqui, pessoas honestas, pessoa direita,
Já pensou chegar na casa do seu filho, que é os padrinhos do seu filho, chegar na sua casa e deve entrar no quarto do seu filho e ver uma porcaria dessa? O que eles vão pensar desse menino de você? Como é que Deus faz, meu Deus? Usa mesmo, Deus faz. Te ajuda. Irmão, ele baixou a cabeça e ficou assim, ó. Quieto. Que vergonha, né? Pra mim você não fazia nada comigo, sou limpo, rapaz. Sou purificado, graças a Deus. Glória a Deus. Isso é pra mim é nada, isso não é nada. Isso é porcaria, isso é imundice. Sabe que graça que tem na sua casa, casa de família com essa porcaria aí? Ele pensou, ele olhou assim, baixou a cabeça, irmão. O menino sentado, né? Olhando os irmãos. Na mesma hora, irmão, eu tô Mário. Não conheci o Mário, meu irmão. Arrancar aquele negócio. Passaram um dia lá em casa dele, a família dele, né? Aí, passa agora. Chamou o menino na hora. Levou ele lá dentro do quarto. Disse. Foi lá na hora. Aquele monte de Irmãos, é coisa que foi arrancando, fez aquele monte na mão. Eu lembro das palavras que ele falou. Ele saiu assim, tadinho, minhas meiazinhas, vou jogar minhas meiazinhas fora. Passou o corredor assim, o menino, aquele menino como conhece ele, pastor. Hoje é Foi pastor. na Hoje é pastor. Hoje é pastor. Hoje é pastor. Glória a Deus. E onde está? Aí passou aquele monte de coisas assim na mão, pegou, jogou fora, voltou, e não ficou cabeça. Não falou mais nada. Pronto, queimou tudo. Irmãos, Só faz brigar, xingar, falar outras coisas. Eu pedi, Jesus, me ajuda, o senhor não vai me ajudar. Eu não sei o que eu vou fazer, não, me ajuda aí. Ajuda. Irmãos, Acabou. tem pessoas que pensam que pedir ajuda, irmãos, pedir oração. Tem irmãos que passam por prova sozinho, carregando um peso que ele não está aguentando. Pede socorro. Pode pedir ajuda. Deve pedir ajuda. Se eu contar um segredo para vocês, Jesus pediu ajuda um dia. Quem sabia que Jesus pediu ajuda? Que ajuda, que Chamou para Pedro, Tiago e João e falou assim: ó, a minha alma está cheia de tristeza, estou angustiado até a morte. Me ajuda em oração pelo menos 1 hora. Me ajuda! E eles estavam tão atormentados que eles não conseguiram ajudar Jesus. Aí Jesus chega: Pedro, você não conseguiu vigiar comigo nem 1 hora, Pedro. E voltou para orar de novo. Pedro levantou o Tiago de novo e tentaram orar mais um pouquinho, mas não conseguiram. Então não peça ajuda. Lembra que o seu Senhor, Ele pediu ajuda. Mesmo que você peça oração e a pessoa não ora, mas você pediu ajuda e Deus vai ouvir e vai te atender. Jesus pediu ajuda. Os discípulos dormiram. Mas sabe o que foi visto ao lado de Jesus? Alguém sabe o que foi visto? Lá, os discípulos lá levando a cabeça, que veio ele orando lá, viu um anjo ao seu lado consolando. Os discípulos não ajudaram, mas o Senhor foi confortá-lo, dizendo: eu estou contigo, você não está sozinho, você pediu ajuda. Agora imagina o corpo de Jesus, irmãos. Pediram ajuda, a angústia era tão grande que o seu suor transformava em sangue e caía. Mas ele estava cheio. Leram Atos 10 já? Deus ungiu a Jesus. Agora, irmão, Jesus ele foi tão humilde como nós falamos aí. E Deus agora se apraz nele. Hebreus capítulo 1. Alguém lê o versículo 1 e 2 e o versículo 9 para nós terminarmos. Hebreus 1. Capítulo 1. Passou tão rápido. A gente começa a falar aqui, irmão, já é isso. A hora voa. Hebreus capítulo 1, versículo 1 e 2 e depois versículo 9. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, pelos profetas. Aí, ó. Espera aí. Havendo Deus falado de muito jeito, de muitas maneiras, antigamente pelos profetas. E eu pergunto, o que é que Deus falou pelos profetas? Vamos falar. Salmista
no Salmo 22, já escreveu lá o martírio de Cristo. Deus meu, por que me desamparaste? Isaías, no capítulo 7, ele começa a dizer que a virgem conceberá e dará à luz a um filho. Ah, você vai ler Deuteronômio? Deus estava dizendo através do profeta Moisés que o Senhor vai levantar um profeta semelhante a mim. A ele vocês devem ouvir. Deus estava falando através do profeta. Agora, Deus chega em Isaías 53 e fala, mostra para Isaías alguém carregando uma cruz, alguém sendo açoitado, alguém sendo ferido, alguém sendo moído, alguém sendo morto pelos meus pecados. Mas agora o versículo 2 vai falar que Deus agora falou de outra maneira. Versículo 2. A quem constituiu o herdeiro de tudo? Não. Versículo 2. Então, Termina 1, você não terminou 1, não? Então termina 1. a nós falou-nos nesses últimos dias pelo Filho. Lembra aí? Primeiro Deus falou pelos profetas. E nos últimos dias Deus falou pelo Filho. E o que? Quem é esse Filho? A resposta está aí. A quem constituiu o herdeiro de tudo? Primeira ponta. Constituiu herdeiro de tudo. Peraí, o que é ser herdeiro de tudo? Só Jesus que herdou tudo. Pois é. Ele tinha esvaziado, não tinha? Não tinha? Lembra quando ele ressuscitou e chegou para os discípulos e falou? Todo o poder em cima do céu e embaixo e na terra. Ele herdou tudo. Prossiga. Por quem também fez o mundo. Agora lê o versículo 9. Amastes a justiça e aborreceste a iniquidade. Por isso Deus, o teu Deus te ungiu com o óleo da alegria, mais do que aos teus companheiros. Ora, amaste a justiça e desprezaste a iniquidade. Por isso Deus te ungiu. Jesus, ele foi ungido. O ministério de Jesus foi um ministério através da unção do Espírito Santo. Jesus, o que ele fazia desde o seu nascimento, ele era guiado e orientado pelo Espírito Santo de Deus. Deus estava em Cristo Jesus, reconciliando consigo mesmo o mundo. E através do sacrifício de Deus, de Jesus, a inimizade que existia no céu foi quebrada. Alguém perguntou para mim uma vez: que inimizade é essa que existia no céu? Alguém pode me responder? Porque quando Deus olhava para o Joaquim, Deus não conseguia ver o Joaquim. Deus via a sombra do pecado. Deus olhava para Samanta, não conseguia ver a Samanta. Isaías 59. O pecado da Samanta fazia uma separação dela e Deus. Existia um véu. O homem não podia chegar até a Deus. Mas quando Jesus expirou na cruz, lembra do que João disse? Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus, olha, antigamente, para os irmãos entenderem, aqui estava Valgônia. O pecado de Valgônia era coberto com sangue de carneiro, de bode. Aí Jesus chegou e tirou o seu pecado, tirou o nosso pecado e pagou a cédula. Aí quando Jesus está ali pendurado na cruz do Calvário, ele falou uma palavra grega, eu já falei ela aqui, vou voltar a falar, telestai.
Significa está consumado. A dívida foi paga. Quando a dívida foi paga, aquela inimizade foi desfeita. O véu se rasgou de alto a baixo. Hoje, irmão Dijão, o Senhor tem acesso ao trono de Deus. O importante, irmãos, é que quando você tem acesso ao trono de Deus, você chega lá como filho, através do caminho que Cristo nos consagrou. O que é ser filho? Os filhos do Senhor, lembra que o Senhor brincou que dia dos meninos lá em pé em casa pegar as coisas? Eles precisam permissão para entrar na casa do Senhor e abrir a geladeira, irmão Dijão? Não precisa não. Já deu liberdade para eles. Porque então eles são o quê? São filhos. Ele pode estar perto, pode estar longe, mas se ele chegou em casa, na maioria das vezes ele tem até a chave para chegar e entrar. Então Jesus nos conquistou pelo seu amor, pela sua obediência, o direito de sermos filhos de Deus. E uma vez que nós somos filhos, nós somos também herdeiro. E como herdeiro, nós podemos entrar na sala do trono. Amém? E acima de tudo, encontraremos o favor do Rei. Então agora, através do Espírito Santo de Deus na nossas vidas, orando, jejuando, nós vamos vencer como Cristo nos venceu. Porque nós também fomos ungidos pelo Espírito Santo de Deus. Amém? Irmãos, que Deus abençoe a todos. E no próximo domingo vamos estar falando sobre o mover do Espírito Santo, o avivamento na vida da igreja. Amém?